Olá, jovem! Eu sou o Gado Ferreira e esse é o Carreira Sem Fronteiras. Tudo pronto para a aventura de hoje? Nesse episódio a gente vai pela primeira vez pra Hungria. Vamos conversar com a Laís, uma moça de Patinga, que fica lá em Minas Gerais. Ela estudou Direito em São Paulo e, segundo palavras dela mesma, se tornou uma advogada jovem e infeliz. Mas ela tinha vontade de viajar e conhecer a Europa. Ela pôde tirar a cidadania italiana e aí se jogou na Europa. Passou por alguns lugares e alguns países antes de parar em Budapeste, onde ela está há um ano, passando alguns perrengues com o idioma, segundo ela, mas apesar disso, ela tem algumas histórias legais pra contar sobre essa linda cidade que é Budapeste e que eu fiquei morrendo de vontade de conhecer. E para nossa primeira visita aí à Hungria, a gente tá com quem aqui, né? Com o nosso host aí, viajante poliglota, o Fabrício Carraro. Fala, Fabrício. E aí, Gabs, eu vou gastar já a minha única palavra que eu lembro em húngaro, que é egészségedre, que é saúde, né? Quando você vai brindar. É a palavra mais útil que você vai usar em Budapeste. Tudo bem, Laís? Tudo bem. Não é as palavras que, gente, húngaro é muito difícil, então essa palavra não tá tanto no meu vocabulário assim não, porque eu até sei ela, mas eu não sei repetir. As minhas palavras são, eu sei falar oi, que eles falam cia, eu sei falar obrigado, coço não sepá, siesto é tchau. É quase paulista, né? Coço não sepá. É, e você pode falar também coço não, tipo falar pequeno assim, coço não. Então vamos lá pra esse papo. Bom, galera, como sempre, só o nosso jabazinho inicial aqui, que o podcast Carreira Sem Fronteiras é oferecido pela Alura Língua, cursos online de idiomas, que eu, Fabrício Carraro, ajudei a desenvolver com métodos que eu utilizei e utilizo para aprender idiomas como francês, italiano, russo, polonês, grego, alemão e assim por diante. E lembre-se que o ouvinte do Carreira Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos, para você estudar todos os níveis de inglês e espanhol com a gente pelo mesmo valor. Então vai lá em aluralingua.com.br/promoção/carreira e comece a estudar com a gente hoje mesmo. Bom, Laís, então conta um pouco pra gente sobre a sua vida, né? Então, de onde que você é no Brasil, o que que você estudou, o que que você fez na sua vida e como que você foi parar aí na Hungria? Faz um passo a passo assim pra gente. Nossa, gente, o Fabrício me conhece um pouco, sabe que é complexo esse passo a passo. Eu sou de Minas Gerais, Ipatinga, no leste de Minas, não é tão conhecida assim. Eu estudei Direito em São Paulo, na PUC São Paulo. Eu era uma advogada jovem e infeliz. Resolvi largar tudo e ir pra Europa, tirar minha cidadania italiana. E nessa da cidadania eu acabei ficando, tentando entender o que eu queria fazer da minha vida a partir de então. Depois de um ano na Europa, contando o tempo da cidadania, eu resolvi que eu queria fazer curso na área de confeitaria. E aí eu fui pra Lisboa, fiz pastelaria, né? Lá em Lisboa chamam de pastelaria. Estudei 1 ano e meio em Lisboa. Quando eu acabei meu curso em Lisboa, eu trabalhei num hotel, não foi muito legal. E aí eu comecei a procurar trabalho fora. Meu objetivo principal era, na verdade, Londres. Mas eu conheci um chefe português super legal. Isso foi em 2019, no início de 2019. Eu tinha passado em Budapeste de 2018 para 2019. Resolvi vir tentar. Eu vim fazer um trial em abril de 2019, né, do ano passado. Era pra eu ficar 5 dias, eu fiquei 20. Eu recebi a proposta e acabei me mudando pra Budapeste em maio. Foi mais ou menos assim, fazendo um update rápido da minha vida, de onde eu saí de advogada pra virar confeiteira, foi isso, mais ou menos. Então você tava já quase 1 ano em Budapeste, né? Faz 1 ano em Budapeste, sim, vai fazer 1 ano no mês que vem. E como é que foi esse começo, então? Você já tinha, pelo menos, né, como você falou, um trial, né, alguma posição, mais ou menos, mas não era algo certo? Se não desse certo, você voltaria pra Portugal? Como que eram os seus planos? Na verdade, foi uma coisa bem tiro no escuro, mas se não desse certo, eu ia voltar pra Portugal, pegar minhas coisas e ir pra Londres, porque eu tenho uma amiga bem próxima que mora em Londres, então a minha segunda opção era Londres. Então, se não desse, eu ia pegar minhas coisas, tentar ir pra Londres um tempo, procurar trabalho e depois fazer a minha mudança, se tudo desse certo. E como é que foi esse começo aí em Budapeste, né? Toda essa coisa burocrática de arrumar um lugar pra você ficar, aluguel, registro, e sem falar húngaro, né? É, então, não é fácil. Graças a Deus, realmente, eu tive bastante ajuda das pessoas ao meu redor. Todo mundo falando, vai nesse lugar que é mais fácil, me dando uma dica ou outra. E alguns órgãos públicos foram mais
mais fáceis. Por exemplo, pegar o tax number daqui foi até que tranquilo, porque o pessoal não falava inglês bem, mas eles davam uma enrolada boa e iam ajudando. Era pelo menos o órgão que eu fui, foi tranquilo. Mas pegar, por exemplo, o número da segurança social, gente, eu nunca aprendi tão bem a fazer mímica, porque eu tinha que fazer mímica. E era um lugar que não funcionava bem uma internet. Foi realmente, a segurança social foi difícil. Eu realmente vi que a gente consegue. Eu arrumei uma pessoa na fila, vocês têm noção disso? Eu comecei a procurar na fila uma pessoa pra me ajudar, porque não foi fácil. E já aluguel. Eu achei, em comparação com Lisboa, mais fácil arrumar casa em Budapeste. O meu budget era um pouquinho mais elevado também em Lisboa, pensando assim nos dois, mas o aluguel de Budapeste é bem mais barato que o de Lisboa. Nossa, sério? É, Lisboa tá bem alto hoje em dia, né? Não sei se vocês já entrevistaram alguém que mora em Lisboa, mas o custo de vida em Lisboa de aluguel é bastante alto. Aqui em Budapeste eu achei bem inferior. Pra morar no centro e tal é um pouco mais caro, como sempre, né? Em qualquer cidade do mundo. Mas não foi tão difícil, assim, quanto eu esperava. Era complicado porque, às vezes, quando você ia visitar, o dono do apartamento em si não falava inglês e realmente você vê claramente que, dependendo do lugar, eles falam, não, só tô alugando pra húngaro. Recebi várias respostas assim, de quando eu ia em sites. Aí eu dei uma desistida e comecei a procurar mesmo no Facebook, porque eu percebi que no Facebook os anúncios eram em inglês e eles estavam dispostos a alugar pra estrangeiro. Até preferiam alguns lugares, eu vi. E você tá morando longe do centro agora? Não, eu moro bastante... realmente essa era a minha prioridade. Eu sempre foi morar no centro. É que quando eu comecei aqui, eu cheguei quase a alugar um apartamento só pra mim. Quando eu mudei, eu fiquei um mês em hostel. Eu falei essa parte, porque enquanto eu tava procurando. Eu quase cheguei a alugar um apartamento só pra mim, mas eu tava em dúvida quanto tempo eu queria ficar na Hungria. E um apartamento só pra mim, eu teria que fazer um contrato maior. Eu teria que dar uma entrada maior de depósito, tudo. E aí eu decidi dividir casa, né? Cada uma, não dividir quarto, né? Cada um tem seu quarto, mas dividir a casa. Porque meu contrato era só de 6 meses. E aí eu ficava assim, se tudo der errado, eu pego minhas coisas e vou pra Londres, que era o meu plano inicial. Sempre fiquei com essa história de Londres na minha cabeça. E aí, no meio do caminho, meu chefe pediu demissão e as coisas se desenrolaram que no final eu tive que assumir o lugar do meu chefe porque realmente não tinha ninguém pra assumir, assim, aquela história de quando cai uma bomba no seu colo. E aí eu acabei alugando um apartamento só pra mim. Quando eu mudei de posição, me mudei de salário e vi que eu acabaria ficando aqui mais tempo. Então, pelo que você tá falando, Budapeste não é o lugar que dá pra você se virar tranquilamente só falando inglês. Eu acho que dá, mas você passa uns perrenguinhos. Mas dá, assim, você consegue fazer as coisas só falando inglês. Você passa uns perrengues em órgão público, mas você dá pra se virar no final das contas, assim. Eu não falo húngaro, não falo nada de húngaro, gente. Realmente eu sei ser educada em húngaro, só isso. É que falam que húngaro realmente é uma das línguas mais difíceis de se aprender, né? Eu trabalho muito, então eu não realmente é uma coisa que no meu dia a dia não dá tempo de aprender húngaro. E pra ser muito sincera, até agora eu coloquei na balança e achei que... Aí é até feio falar isso, né, do país que eu moro, mas não acho que vale a pena ainda, porque é uma língua muito difícil. Muito esforço, né? Às vezes você vai embora. E que depois que você sair daqui não serve pra nada. Então, pode ser que eu vá pra Londres, pode ser que eu vá pro Brasil e você tá fora da Hungria se ninguém fala húngaro, né? Infelizmente eles não colonizaram ninguém, não foram colonizados por ninguém, não tem um país que fala húngaro. E como que é o seu trabalho hoje aí, Laís? Conta pra gente, o que você faz no dia a dia? Hoje em dia eu tô como se fosse assim o chefe, né, o manager da confeitaria. A gente é uma fábrica. Então a gente, além de produzir pra nossa marca que chama Lisboa Pastry and Bakery, é uma confeitaria, não um pastry shop, uma padaria. A gente produz pra outros restaurantes e pra outros clientes. Então o nosso dia a dia é mesmo, a gente tem 2 turnos, né, um turno durante o dia, um turno durante a noite. Eu sou manager dos 2, trabalho mais durante o dia e é basicamente fazer toda a produção de pão, doces, tudo que é pra todos os nossos clientes, assim. Eu não sei se eu tô explicando bem, mas é assim, tem 2 turnos. Um turno começa às 11 da noite e vai até às 7 da manhã. E a gente produz todo o pão que vai ser necessário pros restaurantes que a gente produz e assa tudo que vai ser enviado pra Lisboa. Desde viennoiserie, né, que seria croissant, brioche, essas coisas. E aí chega o próximo turno às 7 da manhã, que vai finalizar as outras coisas que vai pra vitrine da loja. E aí, durante o dia, a gente faz toda a preparação pro dia seguinte. E o pão húngaro é bom? Eu não gosto muito da pastelaria húngara. Tem algumas coisas até que eu gosto, mas eu tenho até a comida húngara, eu gosto. Eu acho meio pesada. Pra quem não gosta de carne, por exemplo, não é muito vegan friendly, né? Nem veg friendly, mas assim, eu gosto da comida húngara até. Não é minha favorita, mas eu gosto. A questão de doce húngaro e pão que eu comi muito, eu não gostei muito, não. Você tem contato com os seus trabalhadores, entre aspas, assim? Você não tem o contato com o público em si? Não, porque eu trabalho na fábrica. Eu acabo, assim, eu vou sempre na loja, né? Eu vou sempre que possível, mas eu não tenho contato com o público, né? Eu tenho contato
contato só com o pessoal que trabalha na loja, né? É total back-office. E esse pessoal que trabalha lá, eles são estrangeiros também ou eles são húngaros? Eu tinha, né, até começar agora uma húngara trabalhando, que ela era minha secretária, da parte administrativa, o resto dos trabalhadores eram todos estrangeiros. Ah, sim. Então vocês se comunicam só em inglês mesmo? Só em inglês e tem alguns brasileiros. Então eu falo português também, com quem é brasileiro, português e inglês. Na verdade, a língua oficial da empresa é inglês, né? Porque o dono da empresa é israelense. E como que foi esse processo de você chegar aí no sentido burocrático, né? Eles tiveram que te fornecer um visto? Eles já te contrataram com esse visto? Ou você teve que dar entrada você mesma? Eu tenho dupla nacionalidade, né? Eu tenho nacionalidade italiana, então eu não preciso de visto. Então essa parte é facilitada. Então foi realmente chegar e fazer a parte burocrática de um europeu morando fora do seu país, né? Então já é um processo bem mais simples, não é visto. Sim. É só mesmo pedir documentos básicos, o que aqui realmente é um processo burocráticozinho meio longo, mas até aí nos outros países que eu morei também não é tão mais fácil assim. Itália, que foi onde eu tirei cidadania, é uma burocracia bem longa pra tudo. Portugal é um pouco mais simples, eu achei, do que Hungria. E, Laís, você tá aí faz um ano e nesse tempo que você tá aí, você acho que já conseguiu sentir como que é o húngaro no dia a dia, né? E você conseguiu fazer amizade com a galera local aí ou acaba convivendo com o pessoal de fora mesmo, como você tá falando? Olha, a maioria dos meus amigos são estrangeiros. Eu até convivo com bastante húngaro, porque na minha empresa tem muito húngaro. E aí eu consegui perceber, eu não sei, eu tento ser o mínimo possível, sei lá, tentar ser o mínimo possível de falar mal dos húngaros, porque eu não tenho tantos amigos húngaros, então eu não conheço eles, assim, eu só conheci eles no meu dia a dia profissionalmente. É que assim, como a maioria dos europeus aqui dos outros países também, que eu já morei, eles são meio fechados pra fazer amizade com estrangeiros. Não são o povo mais aberto do mundo, não, mas eu não tenho uma opinião muito formada, pra ser bem sincera, sobre os húngaros como amigos, porque eu não tenho amigos húngaros. Como profissionais, eles são complicados, porque é um povo meio que eles querem trabalhar entre eles, entendeu? Então eles não facilitam muito a vida, não. Aí tem o húngaro que já morou muito tempo fora, porque tem muito aqui, e aí já é mais fácil de trabalhar com, pelo menos é a minha opinião. Tem muito húngaro que morou muito tempo na Inglaterra, na Alemanha, em outros países, e aí eles são mais abertos. E tem muito húngaro que não fala inglês. Então na empresa também tinha húngaros que eu simplesmente não conseguia me comunicar sozinha. Eu precisava de uma pessoa pra traduzir sempre a conversa, o que não facilita, né? Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник». Vamos agora para o nosso momento viajante poliglota com o nosso amigo Fabrício Carraro aí, que conhece Budapeste? Conheço, adoro, é uma cidade lindíssima, uma das cidades mais lindas que eu já fui na Europa, na verdade. Pra quem não sabe, Budapeste são 2 ou 3 cidades, na verdade, né, que originalmente existia a cidade de Buda e a cidade de Peste e mais uma que é Óbuda, se não me engano. E elas se fundiram, então de um lado do rio era Buda e Óbuda e do outro lado do rio era Peste. E aí eles se juntaram, se unificaram e aí formaram essa cidade que hoje é Budapeste. Você mora em qual lado? Você mora em Buda ou em Peste, Laís? Eu moro do Peste. O centro de Budapeste é todo lado Peste, né? Buda é um pouco mais inacessível pra quem trabalha aqui no centro. E é um lado mais bonito da cidade, na verdade, também, né? Eu acho, pelo menos. Mas Budapeste é maravilhoso mesmo. Realmente é uma das cidades mais bonitas que eu já fui até hoje da Europa. Eu acho que é Budapeste. E quando chega à noite, essa cidade fica incrível, né? Sim, com certeza. É um dos lugares que eu tive as melhores baladas da minha vida, as coisas mais loucas. E não podem entrar nesse podcast, inclusive. Cara, tem muita gente louca aqui mesmo, é verdade. Eu, como trabalho nessa área, eu às vezes vou trabalhar às 5 horas da manhã, então eu encontro gente saindo das festas, então você vê muitas coisas que não vale a pena ser ditas aqui também. Eu só vou deixar uma coisa no ar, chama Party Hostel, que é uma coisa que eu só vi em Budapeste e é insano. Gente, é verdade, insano. Procura os Party Hostels aqui, recomendo. Quando eu vim passar no novo, eu passei, é incrível. Pô, fiquei curioso agora. Mas puxando mais pro lado cultural agora, de Budapeste, tem um livro do Chico Buarque, pra quem não conhece, um livro e um filme, que é um livro que ele escreveu, se chama Budapeste, inclusive, que é sobre um escritor, que ele estava no Brasil e ele vai pra Budapeste por algum motivo que eu não lembro, e aí ele começa a aprender húngaro com uma moça, ele começa a gostar de uma moça, se encontrar com ela, e começa a estudar húngaro, que segundo ele diz que é a única língua do mundo que o diabo respeita. Que aí ele puxa esse lado aí que a gente tinha falado anteriormente, né?
que é uma das línguas mais difíceis, e realmente por causa principalmente dos casos. Pra quem sabe um pouco de alemão, de russo, sabe que é um caso gramatical. Eles têm, se não me engano, é meio que discutível, mas eles têm, alguns falam 14, alguns falam 17, mas é algo nesse sentido aí que é realmente muito, muito complicado. E eu, inclusive, eu não li o livro, mas eu já vi o filme alguns anos atrás e recomendo pra quem se interessa, né, pra ver um pouco mais da cidade. É um filme em português, né, e também tem a parte em húngaro, mas que é bom, bem interessante pra você ver um pouquinho, assim, dessa beleza da cidade, né. Tem o parlamento, que é maravilhoso, tem as igrejas, tem os telhadinhos, que são típicos de Budapeste, né, típicos húngaros. É uma arquitetura bem de lá mesmo, então recomendo bastante. Concordo totalmente com você. Eu ia, inclusive, dar essa dica, se você não tivesse falado nada, que eu gosto muito desse filme e desse livro. Realmente é sensacional. Recomendo pro ouvinte aí. E você, Laís, tem alguma dica pra gente de o que fazer em Budapeste? Gente, tem o clássico, né, que todo mundo vai, né, que é no castelo, subir lá no Estátua da Liberdade de Budapeste, que eu acho que, e a vista de lá é sensacional, né, eu sei que é um clássico, mas é sensacional. E nos spas, né, nos termas, que é daqui, faz parte da cultura da cidade, tem alguns mais legais que os outros. Eu, por exemplo, o meu favorito não é o mais famoso, é o Rudasbef, que não é o mais famoso daqui. Não sei, ir nos room e pubs faz parte da cultura da cidade, né, eu acho que tem que ir quando tá aqui em Budapeste, porque realmente é um tipo de bar que você não vê muito em outros lugares da Europa. É verdade, tinha o... E a ilha daqui, né, que é uma coisa que muita gente às vezes nem ouve falar, e se a pessoa vier numa época tipo verão e primavera, né, que tá tudo o dia bonito e tal, é um lugar maravilhoso, e que em geral eu conheci muita gente, amigos meus, que depois que eu vim pra cá eu falo, gente, é meu lugar favorito daqui em Budapeste, e as pessoas falam, nossa, eu nem ouvi falar, que é a Margaret Island. Eu ouvi falar, mas eu não cheguei aí, porque eu fui, tava bem frio ainda. Quando tá frio eu acho que não faz sentido, porque no verão tem espetáculos de noite também, depois no final do dia, é bem legal lá. Você mencionou os ruin pubs, é um conceito bem, bem interessante, né, que eles pegam como casas abandonadas, fábricas abandonadas, na verdade, e fazem uma balada lá. Eu acho que a mais famosa é a Simpla, né, ou uma das mais famosas. Tem a Simpla e tem o Instant, que eu acho que são os ruin pubs mais famosos daqui. É uma coisa bem, bem de Budapeste mesmo, bem interessante pra quem for. E tem também, você pode fazer o pub crawl. Você faz o pub crawl e aí eles te deixam em alguma dessas baladas aí durante a noite. Então também pode ser uma coisa, se você quiser conhecer várias coisas na mesma noite, sempre vale a pena. E os party hostels também, nem só os party hostels, mas o pessoal que organiza esses party hostels, ele tem também um cruzeiro pelo Rio, que é festa, né? Que também é bem legal, que você consegue ver os monumentos que você consegue ver pelo Rio, e é uma coisa legal que você tem uma festa ainda. Eu acho que pra quem vem solteiro, ou mesmo quer ter namorada, mas é uma pessoa mais descolada, o party hostel é uma coisa bem legal, que é bem daqui, porque eu já fiquei em outros party hostels, mas não é nada parecido com o de Budapeste. Tô muito curioso agora pra saber o que acontece nesse party hostel. Você não pode contar só um pouquinho pra gente? Você é casado, Gabi, isso aqui não pode. Minha esposa tá aqui do lado, só pra constar, tá, gente? Então, mas assim, não é uma coisa também de outro mundo, assim, que não dá pra contar, porque depois é lógico que o pessoal, às vezes, quando vai fazer um party hard, às vezes a gente sabe que em qualquer lugar do mundo as pessoas, às vezes, vão pra outro nível. É uma galera bem jovem e que eles realmente, o pessoal do hostel entra na festa com a gente, entendeu? Então o pessoal do staff, quando você vê eles estão indo pra festa, eles vão ficar bêbados igual você, eles estão bebendo durante o dia, realmente, eles vão, não sei, no meu quarto, eles iam arrumar o quarto, do nada eles pegavam a bebida e estavam arrumando o quarto e bebendo. É, tipo assim, uma coisa realmente que você nunca vê em lugar nenhum do outro do mundo. Que os próprios pessoas que trabalham no hostel, em geral, são viajantes que acabam ficando por lá e ficam tempo indeterminado. Por exemplo, eu já conheci um que veio pra cá 3 anos atrás e tá aqui até hoje. Então eles realmente entram na vida do party hostel. E aí quando você tá aqui, você fica submerso nesse mundo e você entra pra vida com eles. E eles vão nos eventos e eles fazem muitos eventos, entendeu? Então eles realmente, todos os dias, eles têm alguma coisa. E é todo dia alguma coisa animada, não é assim que tem só sexta e sábado pub crawl com o pessoal. É todos os dias eles têm atividade, mesmo de segunda a segunda. E eu lembro que quando eu fui reservar esse party hostel, eles mandaram no e-mail um termo, assim, falando, você tem certeza que você quer vir pra cá? Esse é um hostel que você provavelmente não vai dormir, vai ter gente bebendo em todos os lugares o tempo inteiro, então se você é uma pessoa que quer relaxar, quer dormir, não venha pra cá, tipo, eles mandam realmente um termo pra você assinar. Devolver o seu dinheiro, eles falam isso, estão dispostos a devolver mesmo. É, exatamente. A Laís foi meio que calminha, né? Ela falou só a parte bonitinha. Tá, eu consigo imaginar. Gente, o resto usa a imaginação, né? Perdão. Não é muito difícil. E aqui também tem o Free Walking Tour, né? Que tem 4 tipos diferentes de Free Walking Tour, né? Que tem o comunista, tem o judeu, tem o normal, que fala sobre a cidade. Eu tô esquecendo algum, que você consegue ver mesmo a história da cidade, porque você consegue ver de várias meio que dinâmicas diferentes, sabe? Porque aqui é o maior, acho que aqui, se eu não me engano, é uma das maiores comunidades judias da Europa, se não a maior. Tem o bairro, né, judeu, que é onde até eu trabalho, né? Onde eu trabalho, onde é a loja, o bairro judeu. Eu acho que a maior comunidade judia fora da Europa é aqui. Então você consegue também saber muito sobre história quando você vem visitar aqui. É umas coisas que eu gosto, pelo menos, né? Que é bem legal.
quais são as vantagens e desvantagens que você vê em comparação com os outros lugares que você morou, né? Seja o Brasil, a Itália, Portugal ou aí. As desvantagens que eu vejo é nessa parte, pra quem não fala a língua, você acaba não conseguindo fazer algumas coisas. Tipo, não sei, às vezes eu tento ligar pra falar sobre minha internet. Tem vezes que eu quero o serviço em inglês, demora muito mais tempo. No banco, por exemplo, que eu tenho conta, não tem muita gente que fala inglês. A saúde aqui da Hungria não é muito boa. Graças a Deus eu não precisei usar nada desde que eu moro aqui, nada de importante, mas não é uma saúde muito boa. Por isso que tanto que o pessoal tem bastante medo daqui, o governo tem feito esse lockdown, tem tentado ser bastante restrito com as pessoas que vão entrar aqui, porque realmente o sistema de saúde daqui não é muito eficiente. E todo mundo fala pra mim, pelo menos, todo mundo que eu conheço, que você passa um perrengue muito grande quando você vai no hospital e não fala húngaro. Não tem ninguém que fala húngaro, porque é muito difícil você encontrar alguém que fale inglês. Então, talvez pra mim, em Portugal, talvez também tivesse esse problema, mas em Portugal eu falava português, né? Então eu não consegui sentir. E as vantagens? Não tem? As vantagens? Não, tem. A primeira é que a cidade é maravilhosa, tem sempre coisa pra fazer, o custo de vida não é muito alto, é perto de muito país da Europa, né? Porque tá bem no centro, é muito boa pra viajar, tem bastante imigrante, então tem muita coisa pra conhecer e eu sinto que eles têm muito coisas pros expatriados, pras pessoas que moram fora se conhecerem, entendeu? Eu vejo sempre algum meeting, alguma coisa num bar, uma coisa sempre pra estrangeiros, e eu vejo que eles são bem ativos aqui, os expatriados. Então eu acho isso bem legal. Eu acho que a parte que mais me incomoda mesmo é não falar a língua do país que eu moro. Só que ao mesmo tempo é uma língua que eu até agora não tive muito tempo pra aprender, porque não é uma coisa que você fazendo 1 hora por semana e tá tudo ok, você vai conseguir. E eu não falo no dia a dia, o que eu acho que me atrapalha também, porque se eu tivesse um lugar cheio de húngaro, talvez você acaba tendo que aprender mais ou menos. Então eu acho que isso dificulta, mas é uma cidade maravilhosa, né? Na época do primavera, verão, aqui é incrível. Então essa parte é bastante legal. Bom, Laís, agora vamos falar sobre dinheiro. Você já comentou aí que aparentemente a Hungria é um pouco mais, ou pelo menos Budapeste, né? É um pouco mais barato do que você imaginava para morar. Mas e o custo de vida no geral, né? Se a gente comparar com outros países que você viveu, a relação de quanto você ganha aí hoje com quanto você ganhava em outros lugares e como você consegue viver com essa grana? Eu vim com uma proposta de trabalho que meu salário é acima da média do salário médio de uma pessoa que não iria. A minha percepção também, eu acho que eu tinha até que ter consertado isso anteriormente disso, porque eu acho que o salário médio aqui da Hungria não é muito alto. A minha empresa até paga, pelo que eu consigo ver, que eu falo que as pessoas pagam um valor, até para todas as pessoas, um valor um pouco mais alto do que o mercado daqui. Eu acho pra sair aqui é muito barato, realmente muito barato, em comparação a qualquer outro país que eu já tenha ido aqui na Europa, tirando os do leste europeu, né, que também são baratos. Eu acho Budapeste mais barato que Praga, por exemplo. Pra supermercado, essas coisas, eu acho bem parecido. Por exemplo, Budapeste e Lisboa. O custo de moradia de Budapeste eu acho um pouco mais baixo. Eu lembro que sempre que eu mudo, eu esqueci o nome do site agora, que é um site que faz comparação entre uma cidade e outra. Numbeo? Numbeo, é isso mesmo. E eu vi que Budapeste e Lisboa é quase assim, pau a pau, mas Budapeste é um pouco mais em conta mesmo. Mas eu acho que o salário médio da Hungria também é mais baixo do que o salário médio de Lisboa. Aqui o custo de vida é bem baixo. Quando você pega o geral aqui de Budapeste, é mais baixo que o de Lisboa, porque eu acho que aluguel é uma coisa que compromete muito o nosso gasto, né, mensal. E aqui você consegue, se você sair do centro, você consegue achar umas coisas bem mais baratas. Então, assim, como o meu salário subiu bastante em relação ao meu salário em Portugal, então minha qualidade de vida aqui em Budapeste subiu bastante. E as facilidades até pra você viajar de Budapeste, né? Budapeste tem muito voo barato, saindo pra vários lugares. Lisboa é uma cidade muito cara pra se viajar. Por exemplo, meu comparado às últimas 2 cidades. É um país que tava muito no centro do turismo, né? Então tava todo mundo indo pra Lisboa, então era uma cidade cara. Eu acho que quando eu falando aqui, a percepção de Budapeste não é muito boa, né? Não sei se a minha propaganda foi muito boa para as pessoas mudarem pra Budapeste. É que eu acho incrível para turistas, realmente. Mas realmente a minha percepção pra quem quer vir aqui pra morar não é mesmo. Venham, que é incrível morar na Hungria, porque não é. Realmente os húngaros não gostam muito de estrangeiros. É complicado ainda essa relação deles com os estrangeiros. Eu acho que também o passado deles de serem muito... Eles são muito fechados, né? Eu acho que todo mundo que teve passado da época da cortina de ferro, de comunista, eles são bem fechados. Passear em Budapeste eu recomendo o tempo todo, porque é incrível, tem muita coisa pra fazer, muita opção, muita gente animada, muita gente divertida. Pra quem quer pra morar, eu acho que tem que pensar bastante, porque é complicado. Okay, Houston, we've had a problem here. Houston, we've had a problem. Oh, no!
Bom, Laís, agora é a hora do perrengue, que é a hora que a gente pede pro pessoal contar histórias engraçadas, seja gafes, micos ou coisas engraçadas em geral que tenham acontecido com você por aí. Tem uma coisa muito boa, eu espero que essa pessoa nunca veja isso, que também é húngaro, que eu já fui convidada pra um date, gente, que era um concerto num teatro de música eletrônica. Um teatro de música eletrônica? Gente, teatro sentado. Caramba, como assim? Como funciona isso? Gente, o DJ tá sentado lá, tá lá na frente, tipo assim, realmente o show de coisas, sabe esses filmes que passam atrás do telão? Era sensacional, mas era todo mundo sentado vendo um cara de eletrônico tocar. Porque ele me chamou pra ir num espetáculo num teatro. Quando eu chego no espetáculo de eletrônico, eu fiquei, tipo, gente, ele não me levou nem pro bar pra beber uma cerveja antes. Foi direto pro eletrônico tomar um café e foi um show de eletrônico. Depois de um dia de trabalho, eu tava arrumada, achando que eu ia, tipo, uma coisa assim. Eu tentava não ficar olhando no meu celular, porque é uma coisa que durou 2 horas. Nossa. Não sei se isso é uma gafa, talvez seja um perrengue, eu acho. Talvez com um certeza. perrengue. E você depois ter que fingir. Eu nem sabia dizer o que eu tinha gostado, se eu tinha gostado ou não. Eu falava, talvez a gente tem gostos diferentes. Eu até gosto de eletrônico, mas em geral eu vou quando eu vou em festas, né? Não num teatro sentado tomando café. Era realmente sentado, gente. Tomando café foi antes, né? Fomos tomar um café e depois fomos pra lá. Mas eu achei que seria, sei lá, um teatro também. Eu não perguntei direito onde era antes, né? Porque era uma coisa que eu tava trabalhando o dia todo. Você falou que você teve que fazer mímica pra caramba. É que, na verdade, as mímicas eram uma coisa, tipo, eu tinha que ficar mostrando nas folhas, tentando traduzir no meu celular e a pessoa não entendia. E eu não sabia se eu tava traduzindo certo, tipo assim, porque eu traduzia do inglês pro húngaro e ficava mostrando pra pessoa e a pessoa não entendia. E eu chamava alguém e nessa hora na fila não tinha nenhuma pessoa que falava inglês, até que chegou um cara. E teve uma hora também que ficavam chamando os números em húngaro pra saber quem é a pessoa, porque o sistema não tem azar o suficiente, o sistema parou de funcionar na hora de chamar os números. E ficavam chamando os números em húngaro. Nossa. E eu ia ficando nervosa, porque eu não sabia se estava chamando o meu. Eu ficava olhando dos outros, até que sentou uma mulher do meu lado. Eu acho que eu tava com uma cara de desesperada e eu conversei com ela e ela começou a me ajudar. Mas assim, o mais a mímica era eu mostrando no papel, tentando mostrar no meu celular, tentando falar que era de mim, mostrar nos meus documentos e tentar resolver, até que no final deu certo. E o problema é que é um órgão que já tinham me avisado que eles têm muita má vontade de fazer as coisas. Então, eu queria sair com o meu documento de lá porque eu precisava agilizar o meu contrato. Você mencionou aí sobre date e tudo mais, vida amorosa. Como é que é a azaração na Hungria? Como é que é a azaração na Hungria? Na verdade, quando você sai, os húngaros não são muito bons pra azarar a gente, não. Porque eles vêm conversar, eles não têm muito esse jogo de cintura que alguns europeus têm. Mesmo os europeus, é que em comparação com o brasileiro, não tem como comparar, né? Mas eles não são muito bons nessa parte de ter esse approach, não. Porque até quando eles tentam, porque aqui eu trabalho com muito chefe e a maioria dos chefes são homens, né? Então, gente, eu tô falando essas coisas, eles não vão ouvir nunca, porque eles nem falam português, né? Eles não têm muito um jogo de cintura na hora de vir conversar com você e ter esse approach. Teve uma vez que teve um que tava dando uma cantada em mim e eu nem tinha entendido. Depois meu amigo falou assim, eu acho que você tava ganhando uma cantada húngara. Eu falei, nossa. Então eles não são muito bons nessa parte da cantada, não, porque eles não são muito espontâneos. Então é uma coisa bem forçada, ou quando você nem percebe que tá sendo uma cantada húngara. Ainda mais que não é em húngaro, né? É em inglês. Então acho que já tem essa dificuldade de comunicação, né? Que tá tudo sendo em pessoas conversando em 2 línguas que não é a língua deles, né? Realmente o húngaro não é o povo mais amistoso da vida, que são muito simpáticos. Eles não são muito de ter aquelas energias que, tipo, espanhol, por exemplo, italiano, que são pessoas que são energéticas, são falantes, é povo latino. Eles já são pessoas meio uma energia mais baixa, então eles não têm muito essa coisa contagiante de chegar no primeiro contato e ser super legais, não, sabe? Cantada húngara, eu vou usar esse termo daqui pra frente. Cantada húngara é horrível. Não tá. Bom, Laís, muito obrigado pela sua participação. Obrigada. Quando vierem em Budapeste, gente, vão na Lisboa, para Stream Baker. Eu sei que não é uma confeitaria húngara, mas tudo é muito bom, de qualidade. Pessoal, por hoje é isso. Köszönöm szépen, lembra? Pela sua audiência. E se você gosta do Carreiras Sem Fronteiras, recomende para 5 amigos, para nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E entre no nosso grupo do Facebook, o Carreiras Sem Fronteiras, para você ter mais dicas sobre empregos, mercado de trabalho no exterior, tecnologia e também sobre a língua inglesa. Quem sabe o húngaro, a única língua que o diabo respeita. E não deixe de conhecer a Alura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional. Que foi algo que ela destacou muito bem, né? Que mesmo
mesmo trabalhando lá na Hungria, o idioma oficial do trabalho dela é o inglês, então todos se conversam em inglês e ela pode ter essa oportunidade de sair de Portugal e ir pra lá pra trabalhar em inglês. E só lembrando que o ouvinte do Carreira Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralingua.com.br/promoção/carreira e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br, que tem mais de 1000 cursos de tecnologia nas áreas de programação, marketing, design, business, soft skills, curso de como você criar o seu currículo em inglês ou em espanhol para mandar pro exterior. Então com certeza vai ter o curso para você. Então pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau. Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.